Será que financiar imóvel com a Selic do jeito que está em 15% ao ano, será que você não está jogando centenas de milhares de reais no lixo? Pra você ter uma ideia, por causa dos juros, um imóvel de 500 mil pode acabar custando muito mais que R$1 milhão. E o pior, muita gente assina o financiamento sem nem se dar conta do tamanho da armadilha que pode estar se metendo. Então nesse vídeo a gente vai falar de números, de como a Selic impacta o valor do seu financiamento. E o mais importante também, o que deve acontecer nos próximos meses e o que você pode fazer para não jogar tanto dinheiro fora. Fala, meu amigo dinheirudo, tá nos seus planos comprar uma casa ou um apartamento por esses dias? Tá sempre nos planos, agora conseguir já é outros 500. E além disso, tem que casar com a temporalidade do momento. Será que é um bom momento ou não? É, tem essa, né? No caso do financiamento, uma Selic alta significa pelo menos duas coisas. Primeiro, que a parcela mensal fica bem mais alta do que seria num cenário de Selic baixa. E segundo, o custo total do imóvel ao longo dos anos pode explodir. O imóvel, claro, continua sendo o mesmo, mas o valor final pago pode dobrar por causa dos juros. É exatamente isso que eu vou te mostrar agora e a gente vai ver umas simulações aqui de quanto que você pagaria no imóvel de R$500 mil em diferentes taxas de juros. Mas antes de falar dos valores absurdos dos financiamentos imobiliários, é importante a gente entender o quanto que a Selic impacta nesse tipo de operação. Olha que interessante esse gráfico aqui da Selic, que a gente pegou lá do site Investidor 10. Aqui você vê o que aconteceu com ela desde setembro de 2017. Em 2018 e parte de 2019 também, ela ficou pouquinho acima ali de 6% e depois caiu até 2%. E ficou assim no começo da pandemia. Depois, meu amigo, você sabe a história, o spoiler você já tem, ela disparou. Você deve se lembrar, inclusive, como a inflação subiu, E também era bastante previsível, Bruno? Gente presa dentro de casa, o governo imprimindo dinheiro a rodo. Abriu a torneira, né? Aí o tal do economia a gente vê depois, a gente viu depois o que aconteceu. Estamos vendo até hoje. Estamos vendo até hoje. O Banco Central teve que voltar a subir os juros, para tentar controlar a inflação. E, na verdade, isso não foi só aqui não, no mundo inteiro foi assim. E depois pareceu que a nossa inflação aqui no Brasil estava controlada e a Selic começou a baixar, até que a gente se viu diante do triste fato de que a inflação não estava controlada, coisíssima nenhuma. E embora a pandemia tenha ficado para trás, o governo brasileiro insiste em tomar decisões ruins, como sempre, Se não aparece um problema, a gente cria um para chamar de nosso. E com o desequilíbrio fiscal, o governo gastando muito mais do que tem condições de arrecadar, a inflação subiu de novo. E claro, o Banco Central voltou a subir os juros, chegando nesse triste fim aqui que a gente está vendo, de Selic aos 15% ao ano. Mas será que ela vai cair? Bom, essa é a perspectiva, Se não acontecer nenhuma caca, bate aí no caso aqui no MDF, Lembra que tem eleição ano que vem. Pois é. As projeções, mesmo assim, mesmo com eleições, as projeções apontam para uma Selic de 12,25% no final do ano que vem. E em 2027, acredita-se que ela vai cair um pouquinho mais, para 10,5%, um poucão mais, eu diria. E uma previsão para 2028, se é que isso serve para alguma coisa, é de 10%. A gente não consegue prever nem semana que vem aqui no Brasil, é prever em 2028. Exatamente. Pois bem, aqui que entra a questão do financiamento e do preço dele, na verdade. Se você estiver de pé, faz que nem o Brunão, senta que lá vem história. Tô sentado, vamos lá. Imagina que você quer comprar um imóvel pelo sistema SAC, que é o Sistema de Amortização Constante. Na tabela Price, é a parcela que é a constante, mas você paga mais juros no começo. E certos bancos oferecem para você os dois, Então eu recomendo que você peça as duas simulações para você comparar o CET, que é o custo efetivo total. Mas falando do SAC, o valor da parcela cai um pouquinho todo mês. Isso porque os juros caem um pouco em cada parcela e o valor da amortização se mantém. Você já vai entender direitinho no exemplo, mas vamos supor que o imóvel que você está olhando seja aí o de 500 mil. E não vale falar, mas quem tem 500 mil para investir? Toda vez é o mesmo papo. Serve para qualquer valor, viu, gente? Inclusive, o céu é o limite quando a gente está falando de imóvel. Você vai dar uma entrada de R$100 mil e financiar os outros 400 mil, digamos, em 30 anos. Parece simples e que não tem nada que dá errado, não é verdade, Bruno? Ou será que tem? Tudo. Olha o que acontece quando a gente coloca os juros na conta, trazendo a simulação dessa reportagem aqui do InfoMoney. Se a gente considerar a melhor taxa que existe hoje no mercado, teoricamente, se você for sortudo por aí, você vai achar juros
de 7,64% ao ano. Esse seria o menor juro cobrado pela Caixa no financiamento imobiliário. O valor da primeira parcela deve sair nos R$ 3.595 e esse valor é composto por dois elementos, amortização e juros. A amortização é de fato aquela porção do valor que você está usando para pagar o valor financiado. Já os juros é o custo que você está tendo por ter financiado essa grana que você não tinha. E nessa parcela de R$ 3.595, sabe quanto corresponde à amortização? 1.111 só. É isso que você ouviu. Menos de 1/3 do valor da parcela está servindo para pagar o dinheiro que de fato você tomou emprestado. Até o meio do financiamento você só paga juros praticamente. Então o restante são juros, né? No sistema de amortização constante, essa porção da parcela, os R$ 1.111, se mantém enquanto o valor dos juros cai todo mês. No final do contrato, sabe quanto esse imóvel vai custar? Quase R$ 950 mil, quase o dobro do valor original. E nesse ponto eu também sei que muita gente fala, mas é esperado que esse imóvel dobre de valor. Quem sabe? Quem diz que imóvel só sobe para cima? Quem falou? Não dá para prever isso, né? Esquece do tempo, que tem desgaste do imóvel. Exatamente, mas não é o que não vale a pena. A gente só está falando para você tirar essa visão única que de imóvel sempre vai valer a pena e isso não existe. E como a gente sempre fala aqui, Brunão, grande parte do valor do imóvel é algo que não depende de você. Lógico que depende de você cuidar direitinho, né? Manter as manutenções em dia, mas grande parte do valor do imóvel vem da localização que pode melhorar ou piorar. Vizinho, né? Exato. Posto de gasolina e depósito de gás mandam lembranças. E olha que a gente está falando da taxa mais baixa do mercado, hein? Claro que isso não está considerando aqui o Minha Casa Minha Vida. Esse programa não se aplica a todo mundo, mas daqui a pouco eu vou falar para você sobre ele, para você ver se encaixa ou não. Fica aí. Mas agora vamos supor que você consiga a taxa média do mercado, que é 10,24% ao ano. Nesse caso, a primeira parcela vai subir para R$ 4.391. O valor da amortização é o mesmo, 1.111, mas a porção da parcela que corresponde aos juros sobe para 3.280. É dinheiro, hein, meu amigo? Só de juros? Então. E o custo total do imóvel já dispara para quase R$ 1.100.000. Dá R$ 1.090.000 para a gente ser mais exato. Tem que querer muito o imóvel, né? Exato. Mas também aquela pressa de sair do aluguel também, às vezes é o momento exato que a pessoa está querendo comprar. A gente vai falar dessa decisão daqui a pouquinho, da decisão não financeira, inclusive. Ah, tá. Tem também o aluguel que você está pagando, né? Você Exato. poderia estar investindo numa coisa sua, né? Perfeitamente. Ou seja, ou sua, mais ou menos, né? Experimenta parar de pagar para ver. Ou enfiar a casa dentro do condomínio, você vai pagar o aluguel para sempre. Exato. Sem contar o custo de oportunidade que a gente não está falando aqui. Você tem a casa que é sua, mas você ainda paga para morar lá. Porque você poderia estar ganhando os juros daquele valor do seu patrimônio. A casa é um negócio que você tem que... eu quero, é aquilo lá para mim, é um sonho, ou para quando eu envelhecer, eu já estou envelhecendo, quero um imóvel próprio. Por isso que eu gosto até de tirar da caixinha de investimento. Não é investimento casa própria. Não é investimento imobiliário. É algo que você coloca, até quando você vai construir, você coloca coisa que na hora que você for vender, ninguém vai dar valor nenhum, um acabamento melhor, um cano de melhor qualidade. Quem liga pra isso? A casa é um ideal. Exato. A casa é boa, você fez para você não fez para vender, né? Ou seja, nesse exemplo aqui que a gente colocou, são 400 mil financiados e 590 mil de juros. Só que nada é tão ruim que não pode piorar, não é mesmo? Ainda mais aqui no Brasil. Se você não tiver cuidado, você pode acabar pegando as maiores taxas do mercado atualmente, que estão ali na casa de 12,44% ao ano. Essa é a taxa do Santander, por exemplo. E com esse juro, a primeira parcela vai para mais de R$ 5.000. São R$ 1.111 de novo de amortização e R$ 3.920 de juros. Meu Deus. Ou seja, na primeira parcela, só uns 20% do total do valor dela amortiza o seu financiamento. Parece que piorou. Por isso piorou. No final dos 30 anos, sabe quanto você vai ter pago no imóvel? Se segura aí, mais de R$ 1.200.000. Ou seja, a mesma casa de 500 mil pode ser financiada com um custo de 949 ou 1.200.000, dependendo da taxa que você conseguir. E essa diferencinha aí de 250 mil, vamos combinar que já dá para mobiliar a casa inteira, pelo menos, né? Dá para fazer os móveis planejados. Exato, a casa de inteira. realeza. Comprar tudo ainda de eletrodoméstico. Isso mostra como cada 10º de ponto percentual faz uma diferença enorme no longo prazo. Mas a questão agora é essa, né, Bruno? Comprar agora ou esperar?
Essa é a questão, né? E não tem resposta fácil não, e nem uma resposta que sirva para todo mundo. O que parece mais óbvio seria juntar dinheiro, investir aproveitando a Selic alta. Em vez de você pagar juros altos no financiamento, você pode aplicar aquele valor ali da entrada na renda fixa. Mas o brasileiro quer agora, né? Queremos agora. E queremos quando? Queremos agora. Queremos agora. E tem para você investir Tesouro Selic, CDBs, LCIs, LCAs. Em tempos atuais, né, dá para ganhar um bom rendimento. E aí, quando os juros caírem, as parcelas e também o custo final do financiamento também caem. Ou seja, as condições vão ser mais favoráveis. E um lembrete, a gente fez uma aproximação aqui, né? Com a Selic alta, o custo de captação dos bancos e também os spreads, o lucro do banco, tendem a pressionar as taxas do financiamento imobiliário, o que se reflete em parcelas maiores e também custo total mais alto. Não é uma relação automática, não, 1 por 1 com a Selic, mas tem relação sim. Entretanto, Brunão, agora vem a parte, esperar também tem risco. É? Imóvel, aquele imóvel, né, que você gostou, aquele que você está sonhando tanto por ele, pode ser vendido, né? Você ficar sem. E tem mais, se os juros caírem, a demanda por imóveis deve aumentar. E com isso, o preço dos imóveis pode subir. Resultado, né? O que você economizaria, no caso, no financiamento, talvez você acabe gastando mais no preço do imóvel. Eu acho que é a mesma coisa de ficar esperando para investir, esperando a hora certa para investir. É a mesma coisa? Terrível. Aí a decisão aqui, no caso, é só se vale a pena você entrar no financiamento em 30 anos, né? Tentar diminuir esse prazo, acho que é sempre uma boa ideia. Ter um dinheiro guardado para dar uma entrada bonita. Maior. Isso aí. Já se você decidir comprar agora, você pode até pagar caro no financiamento, mas meio que você congela o preço de hoje do imóvel, né? E ainda pode conseguir uma boa negociação, já que as construtoras estão sendo pressionadas pelos juros altos, podem até estar mais abertas aí a dar um desconto, oferecer um brinde ou alguma condição especial aí para fechar o negócio com você. Inclusive, você pode acabar optando por não comprar agora e nem nos próximos anos. Talvez você prefira adiar essa compra para quando você tiver juntado um valor bem maior de entrada, como a gente falou, né? E aí você vai financiar um valor menor para diminuir o seu risco e também poderia pagar durante um período menor. A gente sempre fala aqui, né, que quem tem dívidas é otimista com relação ao futuro, né? Que vai continuar ganhando a mesma coisa, que não vai acontecer nenhum problema, porque, beleza, no aluguel também você pode ser obrigado a devolver o imóvel, mas o custo psicológico de você devolver um imóvel que você já estava morando, que você sentia que era seu, explica isso aí para sua mulher. Só quem viveu sabe, né? E dessa forma, se você juntar mais dinheiro para você dar de entrada, você consegue pagar muito menos juros, né, e diminuir o seu risco. É assim, você poderia deixar o valor da entrada investido por muito mais tempo e ganhar ainda mais dinheiro com isso. Mas o ponto aqui não tem resposta única, tá? Se, por exemplo, você tem urgência para sair do aluguel, que está custando o olho da cara, pode até fazer sentido comprar já, né? Mas se você pode esperar, cada mês pode representar milhares de reais economizados no longo prazo. Só um detalhe importante, tem um caso especial em que o impacto da Selic não pesa tanto assim no financiamento. Estou falando do Minha Casa Minha Vida, que os juros são subsidiados. E aumentou o valor, né? Dá para pegar uma casa melhor. Isso, mas você paga mais juros em outra faixa. Exato. Nesse programa, os financiamentos usam os recursos do FGTS, com juros subsidiados pelo governo. Bom, pelo menos hoje está assim, né? Porque o presidente da Caixa já sinalizou sobre o risco bravo de crise no FGTS. Mas isso significa que, dependendo da sua renda, você pode conseguir uma taxa bem menor do que as praticadas no mercado. Ou não também, né? Por isso que é importante você dar uma pesquisada por aí. No Minha Casa Minha Vida, para as famílias de baixa renda, né, até R$ 2.850 por mês, você pode encontrar até um unicórnio, que é chamado juros na casa de 4%. Mas não é padrão, tá? Não é todo mundo que tem essa mamata, não. Tem que ser amigo do gerentão. A gente tá falando em condições especiais, inclusive no Norte, Nordeste, tem um monte de condição. Mas é muito mais comum a gente começar em 5% para poder começar a brincadeira aqui. Para as famílias com renda acima desse valor, até uns 8 mil, a taxa está em torno de 7%, 8%. E para uma renda familiar, como o Bruno falou, de 8 a 12 mil, a taxa atual já bate nos 10%. Então não é tão assim subsidiado, né? Não é tão vantajoso. Então, mas e se você financiou ou você não tem como esperar a Selic cair? O que você pode fazer? Você ainda tem algumas estratégias que você pode experimentar para não ficar preso no juro alto.
E a primeira delas é a portabilidade do financiamento. Já ouviu falar, Bruno? Ah, a gente já falou nisso num vídeo passado aí. Não me fala para procurar esse vídeo. Esse aí eu não tenho ideia de qual que é. Isso significa levar o seu contrato de um banco para outro que oferece juros menores. É como se você refinanciasse a sua dívida em condições melhores. E essa opção pode fazer uma boa diferença quando e se a Selic cair. E a segunda estratégia é a negociação ou renegociação com o seu banco. Muitas vezes, quando a concorrência começa a oferecer taxas menores, o próprio banco prefere rever o seu contrato em vez de perder o cliente, né? Não é garantido, mas vale a pena tentar. Ou seja, mesmo que você financie com juro alto, não significa que você está condenado a pagar o dobro do imóvel para sempre. Fica atento aí, acompanhe o mercado e também age na hora certa. Tem mais um esquema também, que é aquele que você pode ir pagando a última parcela, né? É, adiantar o financiamento, você pode amortizar, isso faz muita diferença. Se você tem o dinheiro para pagar a parcela e mais uma, né? Você pode ir pagando a última, que ela vai ser bem mais barata. Exato, né? Exato. E pode diminuir o seu prazo também, você vai pagar várias parcelas, né? Você coloca mais uma agora, mas você está amortizando várias outras lá na frente. Várias outras lá na frente. É muito legal. Mas agora eu quero saber o que você acha que vale mais a pena alugar, financiar, esperar os juros cair para financiar, inclusive? Ou você prefere comprar agora mesmo para garantir o seu imóvel? Comenta aqui. E se você ficou até aqui, manda braba, manda o comentário do Brunão para provar para garantir a sua presença no final do vídeo. Eu quero saber quem veste a camisa aí do time da construção, de construir a sua casa, o time que está comprando o imóvel, quer comprar, né? Ou o time do aluguel, que não quer nem saber disso aí. Sensacional. Acho que essa é a maior discussão, a maior contribuição do vídeo. Escreve aqui que eu vou ler e vou responder. Valeu, tudo de bom. Tchau.